Nós vamos concluir agora, hein? Último, eu acho que eu fiz um slide. Se tiver feito, eu vou colocar aqui, tá? Que fala assim, que a ovelha, desde quando a ovelha nasce, ela dá lã. Caiu aqui, peraí, tá? Desde quando a ovelha nasce, cordeirinho, ela dá lã. E ela dá lã a sua vida inteira. Olha que coisa mais linda, isso é natural. Ela produz lã a sua vida inteira. Desde quando ela é cordeirinha, nasce, até a sua morte, ela dá lã. Ela, olha pra você ver que coisa mais linda e preciosa. Ela produz lã ainda sendo criança. Desde pequenininha, desde quando nasceu, já produz lã. Então, o que eu quero falar sobre isso é que as crianças também, apesar de muitos ainda não ter abrido a visão para isso, né? Eu falei isso, não sei se foi na aula explicativa, se foi na primeira aula, que as crianças, elas dão frutos e elas dão frutos desde pequena. As crianças dão fruto ainda desde pequena. E se você, pastor de ovelha, investir no seu rebanho, vocês vão ver elas frutificarem, vocês vão verem elas dando fruto. Se nós formos olhar lá na palavra do Senhor, temos vários exemplos de crianças que deram fruto na sua infância. E aí a gente vai lembrar alguns aqui para a gente poder concluir. Olha, aqui tem o menino Samuel. O menino Samuel é um menino que deu fruto ainda na tua infância. O menino Samuel, ele ouviu a voz de Deus e ele atendeu a voz de Deus. Então, para você ver, desde pequenininho, Deus tinha um chamado também na vida de Samuel, né? Todo mundo conhece a história de Ana, que orou, pediu ao Senhor um filho, né? E o Senhor a concedeu esse filho, e ela disse que se Deus a concedesse de gerar e ter o filho, que ela levaria para a casa do Senhor para ser sacerdote na casa do Senhor, para servir ao Senhor, aliás. E ali, um dia, Samuel dormindo, ele ouve Deus chamar por ele: Samuel, Samuel. E Samuel achou que era o sacerdote ali que estava chamando, mas não era, era a voz de Deus. Até que chegou uma hora que o sacerdote instruiu: é Deus que está te chamando. E aí Samuel faz o quê? Responde para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. As crianças, você precisa ensinar, cuidar, porque tem esse cuidado que a gente quer dizer de pastoreio, é cuidar em tempo integral, é cuidar o tempo inteiro, é alimentá-la direitinho, é cuidar delas, é levar elas para verdes pastos, para que elas possam dizer para o Senhor assim: fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Fala, Senhor, eis-me aqui, fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Nós precisamos levar as crianças a conhecer Jesus, precisamos levar as crianças a orar, precisamos levar as crianças a buscar a presença de Deus. Isso é responsabilidade sua, como líder de criança, como pastor de criança, usando a metodologia de pastoreio, pastor de criança, é responsabilidade sua. Temos também, gente, eu amo essa história. Temos também o exemplo do menino com 5 pães e seus 2 peixinhos que entregou na mão de Jesus. Este menino, ele entregou o que ele tinha de mais precioso, é o que ele estava ali no momento. Era muito pouco para você ver a fé de uma criança, porque com quase 5.000 homens, uma multidão de quase 5.000 homens, este menino pegou esse vasinho com 2 peixinhos e 5 pãezinhos e levou até Jesus. A Bíblia não relata o nome desse menininho, mas eu amo essa história. Essa história, Deus me deu uma semana, eu tinha que ministrar numa igreja, e numa madrugada eu acordei à madrugada e o Senhor foi me dando como seria toda a pregação, exatamente falando sobre este menino. Não falando sobre os pães, sobre os peixinhos, sobre o alimento, mas como desse menino. Eu tenho até essa pregação gravada, está até aqui no canal no YouTube, se você depois puder ir lá assistir. Fala sobre quais são todas as partes que a criança usou, todos os seus membros para adorar o Senhor, através disso aqui, dessa atitude de levar os seus 2 peixinhos e os 5 pães até Jesus naquele momento.
tá? E aí nós podemos também fazer a mesma coisa. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a adorar o Senhor com todos os seus membros. Porque este menininho aqui, se você for lá no vídeo e você assistir a pregação, você vai entender que ele usou todos os seus membros para adorar o Senhor aqui. Entregar para o Senhor Jesus. Outra coisa, temos Miriam. Miriam também foi usada por Deus. Ela ficou escondidinha quando Moisés foi colocado no rio Nilo. E ali ele ficou vigilante para ver o que ia acontecer. E ela foi usada por Deus porque quando a filha de Faraó pegou quando ela pegou aquele menininho ali naquele rio, ela pôde ir até ele e ali orientá-la, dizer que tinha alguém que poderia amamentá-lo. Olha que coisa mais linda, olha como que Deus faz. Deus também usou Miriam neste momento. Também temos a serva de Naamã, que também é usada por Deus em meio a todo o sofrimento. Eu imagino o coração dessa menina como que estava. Imagino o coração dela como que estava entristecido. E aí ela foi usada por Deus para dizer para Naamã que lá em Israel havia um profeta que podia curá-lo. Ela foi instrumento de Deus na vida de Naamã. Ela também foi usada por Deus. As nossas crianças também podem frutificar as nossas crianças. Também temos o exemplo de João Batista, ainda no ventre de Isabel, foi visitar Maria, que Jesus no ventre, e João Batista o adorou. Olha, gente, são exemplos lindos, maravilhosos. Olha, gente, se você estiver ouvindo algum ruído, tá? São os meus meninos conversando ali no corredor e aí pode sair aqui no vídeo, tá bom? Então, olha para você ver, João Batista ainda no ventre, reconheceu que Jesus estava no ventre de Maria, que era o Salvador, e o adorou. Precisamos levar as nossas crianças a reconhecer Jesus como Salvador. Precisamos levar as nossas crianças a adorar ao Senhor. Isso é função de pastor de ovelhas, é funções de você líder, de tias de ministério infantil, tias e tios de ministério infantil. E aí temos também um exemplo, né, que a gente não tem como nem deixar de falar, que é o exemplo de Jesus, porque Jesus, como eu disse lá no início, todo pastor, ele foi um dia ovelha, não é? Pois o Jesus também veio pequenininho. Jesus não veio grande aqui. Ele nasceu, ele cresceu, ele teve todas as nossas limitações como ser humano, porque ele é 100% Deus, mas também foi 100% homem. Então ele passou por todas as limitações de crescer, de toda a fase da vida, de fazer 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, de aprender, de brincar. Então Jesus, ele foi crescer, mas ele cresceu em graça e em conhecimento. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, diferentemente de nós que cometemos por muitas vezes, né, pecados nas nossas vidas, e precisamos ensinar para crianças que ela é pecadora, que ela precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, que Jesus limpa o seu coraçãozinho de todo pecado. Então, isso nós precisamos entender, ensinar para as nossas crianças. As nossas crianças hoje vivem num mundo em que muitas e muitas coisas têm sido tiradas. E hoje nós vivemos num mundo em que o certo virou errado e aquilo que está errado parece que virou certo, não é? Então nós vamos ver uma bagunça na mente das nossas crianças, né? Vem aí a ideologia de gênero, que eles, né, querem implantar nas nossas escolas, querem ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças. E aí nós precisamos, você, pastor de crianças, precisam entrar com a palavra, com o alimento e ensinar para as nossas crianças o certo, o que a palavra do Senhor Jesus nos ensina, tá ok? Então, pastorear crianças aí, o que eu quero deixar para vocês entenderem, é tempo integral, é 24 horas por dia, é realmente conhecer as suas ovelhas e pastoreá-las. Antes de vocês irem para uma sala de escola bíblica dominical, vocês precisavam entender o que é liderar, né? Liderar um grupo de pessoas, de adultos, e liderar os pequenininhos que são as ovelhas, que são os cordeirinhos, que são as suas ovelhas. Você precisava entender que não é só aquele momento que vocês estão com elas. Você precisa entender que pastoreio é tempo todo.
é integral, é 24 horas por dia. E tudo que for dado a elas precisa ser dado com muita sabedoria, precisa ser dado. É um alimento fresquinho, é um alimento que você vai preparar com muito amor para elas. Tem um detalhe aí das ovelhas que eu quero mencionar. A ovelha, ela come, como eu disse, o dia inteiro. Mas quando chega à noite, a ovelha, ela gosta de brincar. E elas ficam brincando uma com a outra de dar cabeçadas. Olha para você ver o interessante. Nessa brincadeira de uma ficar dando cabeçada na outra, olha só que interessante. Muitas vezes elas caem de perninhas para cima. E aí o que acontece? O estômago dela é muito grande e está cheio, porque ela comeu o dia todo. E aí o estômago, ele comprime o pulmão dessa ovelha. E aí, se elas não for viradas, se ninguém, elas não conseguem virar sozinhas. Quando elas caem, elas não conseguem voltar com as patinhas, 4 patinhas no chão. Elas ficam com as perninhas para cima, deitada, e por seu estômago ser muito grande, ele comprime o seu pulmão. E aí elas podem morrer sem ar. Então, quando nós falamos de pastoreio em tempo integral, nós queremos dizer isso. Se o pastor precisa estar atento, ele precisa estar ali em tempo integral. Olha para você ver, é um momento da noite. Ela comeu o dia inteiro e à noite você vai pensar, ela vai dormir e pronto. Não, elas vão brincar. E nessa brincadeira de ficar dando assim, ó, cabeçada uma na outra, porque aí elas fazem assim, as cabeças ficam brincando de dar, é uma brincadeira, mas olha só, ficam brincando de dar cabeçada uma na outra. E aí, nessa brincadeira, elas podem cair de perninha pra cima. E aí, quando elas caem de perninha pra cima, elas não conseguem levantar, porque elas têm muita lã, a lã pesa, então ela fica assim, deste jeito. Então, o pastor precisa estar atento, porque ele precisa virá-las, porque senão elas podem morrer. Olha só que interessante. Então você precisa cuidar das suas crianças 24 horas por dia, é integral mesmo. Porque um descuido seu, elas podem morrer espiritualmente. Um descuido seu, elas podem não deixar mais, elas não podem parar de ir à escola dominical. Então precisamos sim estar muito atentos às nossas ovelhas. E aí vem novamente conhecê-las bem. Não descuide nem um segundo, nem um momento das suas ovelhas, porque se você descuidar das suas ovelhas, podem acontecer isso. E aí, essa viradinha que elas vão dar, às vezes até numa brincadeira aí, achando que é uma brincadeira, mas é muito sério, né? Parece ser uma brincadeira, mas é muito sério, pode ser fatal. E aí elas podem morrer espiritualmente. E aí, quando você for ver, já é tarde demais. Vai ser muito mais difícil, como eu disse, é muito mais difícil buscar uma ovelha ferida, e principalmente quando ela morre espiritualmente, do que se você estiver atento para que antes que isso aconteça, você poder agir. Então é muito mais fácil a nós ficarmos a tempo e dedicá-las tempo integral. Amém? Então agora a gente vai fazer uma oração. E aí na sexta-feira nós vamos estar colocando aí um desafio para vocês, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, eu te agradeço por esses momentos, Pai, na tua presença. Espero, Pai, que tudo aquilo que foi falado neste curso, Senhor Jesus, tenha sido de aproveito para as tias que irão, Senhor Jesus, estar assistindo esses vídeos. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos fazer, Senhor Jesus, ser diferente na tua presença. Que nós possamos entender, Senhor Jesus, o quão real é, Senhor Jesus, estar, Senhor, pastoreando os nossos ovelhos, as nossas ovelhas, porque somos, Senhor Jesus, considerados pastores, sim. Consideradas, Senhor Jesus, pastores, Deus do céu, usando, Deus, a metodologia do cuidar, do alimentar, do proteger essas ovelhas. Que nós possamos, Senhor Jesus, entender, Senhor Jesus, qual é o nosso real papel, Senhor Jesus, dentro do ministério infantil, e fazer tudo debaixo da tua direção e debaixo da direção, Senhor Jesus, do nosso líder espiritual, que é o nosso pastor. Pois eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se vocês ouviram alguma conversinha de fundo, algum ruído, tá? É porque aqui tem bastante pessoas em casa, e aí tem crianças, e aí não tem como a gente controlar. Amém?
Então, fique com Deus, tá? E até o desafio, vou colocar lá no grupo. E até segunda, na nossa próxima aula. Aí, na semana que vem, nós vamos entrar já sobre a sala das crianças, tá ok? E sobre como, se eu não me engano, eu acho que vai ser decoração da sala das crianças. Não sei se eu estou errada aqui, que eu tô sem nada aqui anotado, da sequência das aulas, mas se eu não me engano, semana que vem nós já vamos falar sobre, acho que equipe e decoração. Acho que são duas aulas que nós vamos estar fazendo aí na semana que vem, tá bom?